teu reino, Senhor, sobre nossas finanças. O texto sagrado é precioso, segundo nossa leitura bíblica. Alguém leu nesses dias, quem está lendo conosco. E conta a história de uma mulher, de um profeta, e de um povo, de um reino, e do reino de Deus que deveria estar se estabelecendo, que não estava em alguns lugares, e onde estava. Que bom. O reino de Deus deve se estabelecer em toda a nossa vida, e deve estabelecer também em nossas finanças. Nós, pastores, sérios, temos dificuldade de falar sobre finança, porque as pessoas têm dificuldade de ouvir sobre finanças. E não é falar sobre o seu dinheiro, querido. É sobre uma área da vida da gente que Deus precisa de reinar. É nesse foco que vamos trazer a palavra nessa noite. Diz assim o texto sagrado, 1 Reis, capítulo 17, versículo 7. Algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. E quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: eu juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que eu não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha, num jarro e um pouco de azeite numa botija. Eu estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa, preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu lhe disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite da botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e para a sua família, pois a farinha da vasilha não se acabou, e o azeite da botija não se secou, conforme a palavra que o Senhor proferira por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente. Foi piorando. Diga, piorando. E finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu fiz a você, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho. Repete isso agora. Dê-me o seu filho. Respondeu Elias. Ela o apanhou. Ele o apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Então clamou ao Senhor: Senhor, meu Deus, trouxeste também desgraça sobre essa viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, faze voltar a vida a esse menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse: veja, o seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és o homem de Deus e que a palavra do Senhor, vinda da tua boca, é a verdade. Venha o teu reino sobre nossas finanças, Senhor. Fala conosco em nome de Jesus. Queridos, quando olhamos para o texto sagrado, pensando nesses detalhes, principalmente sobre finanças, sobre dinheiro, no mundo capitalista como vivemos, um lugar difícil de ganhá-lo como estamos, a gente fica pensando como é que é bem isso. Semana passada eu ganhei um livro intitulado Dinheiro, Deus ou Instrumento de Deus. Deus ou Instrumento de Deus. Ainda não pude ler esse livro, mas na sequência que estamos trabalhando nesse ano, conforme está no nosso calendário, janeiro falamos sobre fé, depois falamos sobre unidade, depois falamos sobre proclamação. O mês de abril é o mês de falar sobre nossas finanças, sobre a maneira como lidamos com isto. Se pertence ao Senhor através de nós, ou se nós pertencemos a tudo isso, e como é que onde é que estamos em relação a bens e valores que o Senhor nos tem permitido administrar para a glória dele. Bom, na realidade, Jesus falou muito sobre a questão dos bens,
da relação com a mordomia, da relação com nossos bens, com o nosso dinheiro, com os dons que ele deu a cada um de nós. E ele fala do dinheiro, dando a ele um lugar extremamente especial. Ele coloca-o, ele destaca, ou ele mostra como que nós o colocamos no lugar especial. E foi a única entidade que Jesus chama de Senhor. Ele se envolveu com autoridades, ele chamou Herodes de raposa, ele nomeou algumas situações, mas a única coisa, a entidade que chamou de Senhor foi o dinheiro. Foram nossos bens. Eu, Senhor e Cristo, vim para lavar os seus pés, façais o mesmo. Então ele se intitulou Senhor, e a única outra entidade que ele chamou de Senhor foi o dinheiro. Eu queria que a gente pensasse nisso. Ele deu o título de Senhor a Mamon, o Deus dinheiro, uma entidade que é representada por um ídolo, sim, mas também era apenas o nome do dinheiro, como a gente chama aqui, l'argent, né? Na Síria não era dólar, era Mamon, era o nome do dinheiro sírio, um apelido do dinheiro sírio também naquela época. Mas o Senhor Jesus coloca ele nesse lugar, dessa entidade representada por um ídolo, mas que por detrás dela tem um poder destruidor de um demônio para destruir a alma, a família, o sentido da vida, mesmo que possa aumentar o patrimônio. Bom, por outro lado, ninguém mais falou tanto de dinheiro, de abençoar uma pessoa como Deus fala com seus filhos. Quando você vê as promessas de Deus aos seus filhos, promessa de Deus a Abraão, Isaac e Jacó, que os judeus até hoje tem para si, né? Nós vamos ver exatamente uma prosperidade que tem a ver com a vida financeira também. O texto sagrado fala que o Senhor abençoou muito o meu Senhor, isso é Eliezer, falando lá na família da moça que ele foi buscar para casar com Isaac, né? Ele disse, o Senhor abençoou muito o meu Senhor, de maneira que foi engrandecido deles ovelhas e vacas e prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentas. Foi assim que ele mostra quem era o seu Senhor, quem o enviou até ali. Bom, mas o que nós queremos mostrar para vocês é que os princípios do reino de Deus são eternos. Jesus chamou seus discípulos para uma avaliação no fim de um projeto e ele perguntou para eles, porventura lhes faltou alguma coisa? O que eles responderam, por favor? Nada, Senhor. Nada nos faltou. O que temos que perceber é que Jesus é o Senhor, mas o dinheiro também pode ser um Senhor. Quando vivemos debaixo do domínio do reino de Deus, tudo é para a glória de Deus. Mas quando vivemos debaixo do domínio de Mamon, Deus é um objeto usado para nosso bem-estar. Deus é alguém que nós usamos a nosso favor, para o nosso crescimento, a nosso bel prazer, literalmente. O dinheiro passa a ser um instrumento para a glória de Deus, para a extensão do seu reino, quando nós estamos debaixo do reino de Deus. Eu não estou falando de dinheiro, um envelopezinho que você traz e coloca aqui no gasofilácio. Eu não estou falando disso. Eu estou falando, eu estou me dirigindo, estou te fazendo pensar em filhos que veem pais responsáveis com o dinheiro e o bem que têm, solidários, gratos, hospitaleiros. Eu estou falando de estar debaixo do reino de Deus de tal maneira que aquilo que você administra, o seu filho vai crescer sabendo que deve ser um instrumento para a glória de Deus e não um objeto de adoração. Porque muitas vezes, infelizmente, raramente não, dinheiro, bens são um objeto de adoração, motivo de cisão entre famílias, de divisão entre irmãos, de pais e filhos não se falarem, de marido e mulher pedir o divórcio, de filho matar pai, de irmão matar irmão. É assim que é, porque é uma entidade, é um demônio por detrás de tudo isso. Mamon é uma força que a gente precisa de estar atento. Na realidade, queridos, nossos filhos precisam de ver que nós somos seletivos em onde usamos os valores que Deus nos confiou.
como usamos os valores que Deus nos confiou, porque a uns ele deu mais, a outros ele deu menos, mas ele deu talentos a todos e ele espera que todos multipliquem o talento que ele deu a cada um de nós. Então, os princípios do reino de Deus que não mudam, que são eternos, eles estão dentro de cada um de nós. Sempre estiveram, não só no Novo Testamento. O princípio do reino de Deus é o mesmo lá para Abraão, para Davi, para Daniel. E as pessoas costumam ler a Bíblia, ler o Velho Testamento e horrorizar Deus. Porque esse Deus de vocês, é por isso que os cristãos, o sujeito vai lá para o Velho Testamento buscar Deus nas guerras. Um livro de história de uma nação, de um tempo primitivo de 4.000 anos atrás, ele não quer ver guerra porque tem Deus. Querido, eu queria que você pensasse um pouquinho sobre isso. Na realidade, eu queria que você pensasse e não procurasse Deus nas guerras, mas nas relações que ele fez com os indivíduos em toda a época. A relação de Deus com Abraão que mudou o coração dele, mudou o nome dele, mudou a história dele, mudou a maneira dele ver o mundo, a maneira dele reagir, a maneira dele lidar com a esposa dele, a maneira dele olhar para o futuro, a maneira dele pensar em ter filhos, de criar o filho dele. Eu quero que você olhe para o Velho Testamento procurando Deus, não nas guerras que Davi fez, mas na maneira íntima como ele se relacionava com Deus, a ponto de gerar salmos, como os meninos aqui falaram, aquela era a noite de deixar um violão na mão deles e muitos salmos serem desenvolvidos ali, porque eles estavam na presença do Senhor. Um homem que tem sensibilidade, um homem que cuida dos pais enquanto está em guerra, um homem que olha para a Arca da Aliança numa tenda e o coração dele bate forte, dizendo: eu habito em casa de cedro e a Arca da Aliança habita numa tenda de lona. Um homem envolvido com Deus, um homem sensível a Deus. Vai procurar Deus no Velho Testamento? Procure nas relações com os homens, porque ele já estava estabelecendo o seu reino no coração dos homens. A guerra são coisas sociais, humanas. Homens se mantendo. A primeira guerra entre Caim e Abel não foi Deus que inventou. Deus administrou, tentou impedi-la, inclusive, e não conseguiu. Força de expressão, porque ele é Deus, mas ele estava implantando o reino dele nos corações. E nós chegamos aqui, passando por Daniel, né? Citei Daniel ali também, lá na Babilônia, longe de casa, imigrante como você, só que a força. Daniel tinha o reino de Deus implantado no coração dele. A hora de orar era a hora de orar. Se ele estivesse no palácio, se ele estivesse em casa, ele estava orando. Isso levou à cova dos leões. E ele orou lá também. Sadraque, Mesaque e Abednego, os amigos, tinham o reino de Deus implantado. Eles não se envolveram a ponto de quase morrer, a ponto de correr risco de morte por causa do que eram judeus, por causa do time deles, por causa da nacionalidade, não. Era por causa do reino de Deus implantado no coração deles. E aí, eles disseram: rei, pode ser que você nos jogue no fogo e a gente morra queimado, pode ser. Mas nós não vamos nos prostrar diante de Baal, diante de Mamon, diante de Deus algum, porque nós conhecemos o único Deus verdadeiro. E eles são lançados na fornalha que arde com fogo, que arde 7 vezes mais do que o normal naquele dia, porque irritou o rei. Mas, irmãos, na fornalha, no ar-condicionado, no palácio, eles tinham o reino de Deus implantado dentro do coração deles. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí chegamos no nosso texto. A viúva de Sarepta. Nós encontramos aquela mulher naquela cidadezinha que não era mais no território de Israel, era lá na ponta, na beira do mar, no território dos Sidônios, mas muito longe, quase 1.000 quilômetros distante da capital da Sidônia, muito longe do templo do deus Baal, que foi inventado lá entre os Sidônios. Uma viúva pobre que temia a Deus. Qualquer lugar do mundo que você andasse, que você andar, você vai encontrar alguém que por algum motivo teme a Deus, como Abraão encontra Melquisedeque voltando daquela guerra, e ele dá o dízimo de tudo que ele adquiriu ali, aquele sacerdote. Nós vamos encontrar agora essa viúva lá longe, lá distante. E ela, de alguma forma, ela faz uma confrontação, aquela cidadezinha de Sarepta, aquela viuvinha,
com Samaria, uma grande capital, cidade dos templos pagãos, que foi transformada na cidade dos templos pagãos por um sujeito chamado Acabe, rei em Samaria, rei das 10 tribos de Israel. Voltando um pouquinho no tempo, quem lê o texto sagrado sabe que Deus foi construindo a nação de Israel a partir de Abraão e chega o Reino Unido. Depois do rei Saul, o rei Davi, o rei Salomão, 120 anos de história, de glória, de crescimento, mas nas mãos do filho do rei Salomão, o reino se divide. 2 tribos ficam com a linhagem de Davi, 10 tribos se afastam com a linhagem de Jeroboão, e aí nós chegamos nesse lugar exatamente, nós temos o 7º rei em Israel, o rei Acabe, o 3º rei lá no Reino do Sul, o rei Asa. O rei Asa tinha o reino de Deus dentro do seu coração, mas o rei Acabe era um homem terrível, terrível. Só para você ter noção de quem era esse homem, deixe-me ler o texto sagrado, no mesmo capítulo, no mesmo texto, no contexto, no capítulo 16, versículo 16 a 30, diz assim: Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro rei antes dele. Ele nem só achou que não tinha importância, presta atenção nessa expressão, ele achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filho de Etibal, rei dos Sidônios, e passou a prestar cultos a Baal e a adorá-lo. Um homem que deveria ter o reino de Deus plantado no seu coração e a responsabilidade de implantar o reino de Deus na nação, ele começa a cultuar a Baal, porque ele casou com Jezabel, filha do rei dos Sidônios, e ele construiu um templo a Baal em Samaria, ele ergueu um altar para Baal, fez um poste sagrado, provocou a ira do Senhor, Deus de Israel, mais do que todos os reis antes dele. Esse é Acabe, o homem, o rei de Israel. Nesse ambiente terrível de idolatria, na realidade Baal é um subdeus, é um outro demônio debaixo da mão de Mamon. Esse demônio que rege, que Paulo chama de presente século, e que pode ser, em algumas vezes, traduzido como ganância. De alguma forma, tudo gira em torno nem do dinheiro, mas do seu umbigo, que o dinheiro acaba servindo, ou do meu umbigo, daquele que o serve na realidade. É assim, nesse ambiente, que Deus levanta Elias, o profeta, e ele vem para o rei e fala: rei, esse negócio não era para ser assim. Pra você ter noção do que está acontecendo, vai ficar 3 anos sem chover nessa terra. Daqui 3 anos. Se eu orar, vai chover. Só vai chover depois que eu orar. E ele fala isso em público, no grupo do WhatsApp da nação inteira, alguém posta no Face, e alguém tinha Instagram também, o negócio virou uma confusão, até no Telegram apareceu a notícia: Elias falou que não vai chover 3 anos! E aí o rei queria matar aquele homem. E aí, queridos, aquele homem foge para esse lugar, para Sarepta, passando antes pelo ribeiro, por uma caverna perto de um riacho. Ele estava ali perto do riacho, escondido, e os corvos traziam comida para ele, até para dizer que toda é do Senhor. O riacho é do Senhor. Os corvos que são do Senhor traziam para ele carne. Corvo que não traria carne frita, né, irmãos? Uma carne crua de algum animal morto que também pertencia ao Senhor. Ele trazia, alimentava ali aquele homem. Ele ficou ali até que o riacho secou, porque ele havia dado uma palavra. E as coisas se sucedem. Como parou de chover, o riacho secou, secaria naturalmente, e Deus falou para ele, como nós lemos aqui: vá até Sarepta, eu mandei que uma viúva cuidasse de você. E foi uma bênção aquele tempo ali. Ele chega, orienta aquela mulher, dá para ela uma opção de se submeter ou não. Ela se submete. Ela podia simplesmente pegar aquele bolo que ela tinha, aquela porção para um bolo, e dizer: isso aqui é a minha vida. Isso aqui é tudo que eu tenho. É pouco, mas é tudo que eu tenho. Vá bater em outra freguesia. Mas ela decidiu dividir. Ela decidiu submeter ao Senhor aquilo. E a vida dela continuou maravilhosamente bem. E o azeite não acabou, a farinha também não. Mas um tempo depois aconteceu, querido, uma coisa que no reino de Deus nós vamos perceber que Jesus ensina claramente.
O fato de estarmos vivendo o reino de Deus, um detalhe do reino de Deus, a maturidade vem com tribulação. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A nossa fidelidade não nos priva de problemas. Isso confunde as pessoas. Mas eu tenho sido fiel. Eu nunca deixei de fazer o que eu entendi que era que Deus estava me mandando. Mas a nossa maturidade, a nossa fidelidade não nos priva de problemas. O texto fala que algum tempo depois o filho daquela mulher adoeceu. Problema respiratório, uma dificuldade de respirar. E foi piorando, e foi piorando, e foi piorando. Até que um dia aquela criança parou de respirar. Morreu. Literalmente. E aí, o que importa, queridos, entender nesse texto, no versículo 17 fala isso, que aquela criança parou de respirar. É que no reino de Deus, na medida que os problemas também acontecem nas nossas vidas, Deus vai nos preparando, nos moldando, nos treinando, nos abençoando e nos fazendo perceber que tem uma etapa que precisa de caminhar. Aquela mulher tinha entregue tudo que ela tinha na mão naquele momento. Farinha e azeite. O que estava na mão dela, palpável, tangível, mensurável, ela entregou. Mas acontece, querido, que aquele menino foi piorando, finalmente parou de respirar e nada é nosso na realidade. O que aquela mulher vai entender é isso. Nós precisamos entender isso. Nada é nosso. Aquele menino também não era dela. É disso que a gente está querendo falar nessa noite uns para os outros. E o profeta chega para ela e fala: dá-me o seu filho. Mas antes disso, no versículo anterior, o texto mostra que ela está passando por tribulação. Enquanto o menino adoecia, enquanto o tempo que o menino ficou doente, o texto não fala quanto tempo ele ficou doente, uma doença respiratória, não sei quanto tempo levaria a morte daquela criança, mas o texto mostra que ela ainda não tinha sido liberta do seu passado. Quando a criança morreu, ela estava desesperada. Ela chama o profeta e fala assim: o que? Você veio aqui para me mostrar os pecados, os meus pecados do passado? E o desespero daquela mulher era exatamente que ela não tinha ainda compreendido a profundidade do reino de Deus. Ela não tinha entendido ainda que nesse reino é um reino de perdão. Deus não se lembra dos pecados que você confessou, perdoou e deixou para trás. Dos seus pecados não me lembrarei mais, diz o profeta. Eis que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas elas passaram e tudo se faz novo. Mas a mente dela estava sendo atropelada por acusações do inferno, irmãos. As mesmas batalhas que você vive, a mesma luta que você vive, ela estava vivendo. Na realidade, quando nós confessamos ao Senhor um pecado, Ele nos perdoa, Ele nos leva até a cruz. E nós vamos ver que o pecado gera morte. E Jesus morreu em nosso lugar. Mas nós precisamos de convicção de que a morte dele na cruz do Calvário no seu lugar e no meu lugar, ela me redimiu de todo pecado. Então você vai se arrepender, confessar os seus pecados, abandoná-los, experimentar a paz de Deus no seu coração. No meio da tribulação ou no meio da fartura, haja paz no seu coração em nome de Jesus. O profeta fala: dê-me o seu filho. Isso é um desafio para cada um de nós, queridos. Dê-me o seu filho. Dê-me o seu filho. Você já deu, eu lembro que você deu o bolinho, você deu a farinha, você deu o óleo, mas você reteve o seu filho, o seu tesouro estava ali. Na realidade, o que nós temos conseguido dar é o que está nas pontas, é o que está sobrando. E aí, nós damos com o raciocínio do Velho Testamento, o raciocínio da lei, o raciocínio da sociedade judaica lá atrás. Nós não damos com o raciocínio do reino de Deus. Nós não damos como quem ora: venha sobre nós o teu reino. Venha o teu reino sobre as minhas finanças também. Nós não conseguimos entender, fazer essa caminhada. Esse desafio para cada um de nós, para você e para mim. Queridos, para experimentar os milagres. Aquela mulher tinha experimentado milagre, ela ia morrer de fome. O menino ia morrer de fome, mas não morreu de fome. Só que ela não entregou o menino. Eu olho para o Novo Testamento e eu vou encontrar um jovem rico. O jovem rico, ele também havia doado muito, muito.
Mas faltava muita coisa para doar. Ele ainda não tinha compreendido isso que Jesus mostrou ali, que Deus mostra lá no Velho Testamento. Ele sabia que Jesus era caminho, verdade e vida. Como a viúva de Sarepta, ele sabia que Jesus é tudo que ele precisava, mas ele ainda tinha o coração dele ocupado por Mamon. Ele ainda tinha o coração dele ocupado por alguém que não era o Senhor Jesus. É essa troca, é esse lugar difícil que aquela mulher estava agora. E o profeta chega para ela e fala: dê-me o seu filho. Dê-me o seu filho. De alguma forma significa: não há vida fora de Deus. Tudo que você deu até agora, você deu periferia. E nós temos a orientação do Velho Testamento mesmo. Uma orientação da cultura, da religião, da tradição judaica de dízimo, de 10%. É uma boa orientação, queridos, pensando em reino de Deus. É uma boa orientação, mas não é regra. É uma orientação que você tem para começar, tem para seguir, porque é muito parecido com o que aquela mulher fez. Ela deu o bolinho e o azeite, mas o coração dela estava preso. Como o jovem rico fez, ele deu muito, ele vivia uma vida reta, uma vida irrepreensível humanamente falando, mas o coração dele estava preso ainda. Ele não percebia exatamente isso. E quando você consegue lidar com a orientação da tradição do Velho Testamento e que você consegue realmente doar 10%, o Senhor vai perguntar assim: e os 90%? Não são seus, também são meus. Como é que você está usando? Como é que o seu filho vê você usar tudo isso? Como é que a sua esposa, qual o orgulho que tem a sua esposa de ver você usar o seu dinheiro? Qual olhar tem o seu marido quando vê você usar o seu dinheiro? Como é que você usa o seu dinheiro? Como é que você usa os seus dons, talentos, os seus bens? Porque tudo é do Senhor. Aquela mulher reteve o filho, o jovem rico reteve o tesouro dele, e nós vivemos da mesma forma. Venha o teu reino sobre as minhas finanças. Venha o teu reino sobre toda a minha vida, porque tudo pertence ao Senhor. Mas eu caminhei, eu consigo doar, não aqui no cofre da igreja, não, mas de alguma forma, 20% da minha renda eu contribuo. O Senhor vai dizer: cadê os 80%? Porque pertencem ao Senhor. Tudo pertence ao Senhor. Não, o domingo eu passo na igreja. Eu quero até uma chave de lá porque eu chego antes de todo mundo. Tá, mas e de segunda a sábado? Todos os dias são do Senhor. Essa consciência que a viúva veio a ter. O passado dela tinha ficado para trás, Deus perdoou. O que ela deu, que bom que ela deu, experimentou milagres, mas o que estava no centro do coração dela ainda era aquele menino. E o que fica nas nossas mãos, queridos, tem a tendência de parar, de respirar até morrer. Mas lembra-se disso. Ela trouxe para o Senhor e Deus restaurou a sorte daquele menino. O jovem rico, ele disse: vai e vende tudo que tens, vem e terás um tesouro nos céus. E aquele moço teve realmente muita dificuldade. Muita dificuldade. Na realidade, querido, quando olhamos para a questão social, no plano nacional, Israel vivia na mesma situação. O rei Acabe tira aquela nação das mãos de Deus e coloca nas mãos de Mamon. E a nação estava morta. E tiveram a oportunidade lá na frente, lá no monte, diante dos 400 profetas de Baal, e mais 450 outros profetas, e só Elias do lado de cá, tiveram a oportunidade de devolver a nação morta para Deus. Estava morta. A nação que Acabe entregou nas mãos de Mamon estava morta. Cresceu, multiplicou, mas estava morta. E Elias leva a nação até o monte. Eles, naquela experiência que vocês conhecem bem, eles tiveram a oportunidade de devolver para o Senhor a nação nas mãos de Deus. Então Elias mostra ao rei a mesma coisa. Entregue esse reino a Deus ou a morte vai se manifestar mais dia menos dia. 3 anos sem chover naquela região. Até que ele orou. Até que se manifesta ali a glória de Deus na vida daquela nação. Até que aquela mulher entrega aquele menino ao profeta e ele vai orar
por aquela criança. Louvado seja o nome do Senhor. Até que aquele jovem rico, alguém fala, a tradição fala que um daqueles homens que estavam ali diante da cruz e fala verdadeiramente era o Filho de Deus. Possivelmente fosse aquele jovem rico que se arrepende e que volta. Um poeta disse: Cristo morreu por você. Será que você não poderia viver por ele? Cristo morreu por mim. Será que eu não deveria viver por ele? Será que nós cristãos, que até arriscamos ser chamados de fiéis, porque nós envolvemos Deus em 10% da nossa renda, será que não deveríamos viver para Deus? Será que não deveríamos abrir o coração realmente e deixar Deus dirigir toda a nossa história? A pergunta é de que lado que você está. Cristo e Mamon são dois lados para você escolher. Que reino te identifica? O reino de Deus ou o reino de Mamon? Talvez você goste muito do reino de Deus, como aquela viúva gostava. Saiba que Deus é o único Deus, como a viúva de Sarepta, mas não entregou tudo a ele. O filho está retido. Cuidado, queridos. Fora das mãos do Senhor, a morte reina. Talvez você saiba que não há vida fora de Jesus, como o jovem rico sabia, mas exatamente na questão financeira você tem muita dificuldade de dedicar-se realmente ao Senhor. Eu queria orar com você agora, te dar a oportunidade de se decidir hoje. Dê-me o seu filho, mulher. Dê-me o seu filho. O que é importante para você, querido? Talvez ainda esteja vivo, mas vai morrer. Vai morrer, porque está na sua mão. É preciso entregar para Deus. O que é importante para você? Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Disse Jesus. Onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Que o seu coração esteja no Senhor. E o seu tesouro estará no Senhor. E aí, querido, Deus, em tempo de muita fartura, de multiplicar as coisas na sua mão, o reino de Deus está dentro de você. Em tempo de tribulação, de dificuldade de crescer, em tempo de dificuldade, o reino de Deus está dentro de você. Tudo pertence ao Senhor. A sua vida faz sentido. A sua vida vale a pena. Você escolheu realmente o que tem que escolher. Ele disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Feche seus olhos. Sentadinho como está.